Shalom, shalom, seja bem-vindo. Tudo bem, José? Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de cada um de vocês que estão conosco. Muito obrigado. Que o Eterno possa nos abençoar de maneira extraordinária nesta noite de quarta-feira. Que as palavras da nossa boca e as preces do nosso coração possam ser aceitas por Ti, Senhor, nossa rocha, nosso Redentor. Faz, Senhor, a sua obra prosperar. Prospera, Senhor, a sua obra e que Mashiach venha ainda em nossos dias. Amém, amém. Alô, coisa boa, gente. Olha, bacana, viu? Coisa muito boa mesmo é ter vocês aqui com a gente. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem, espalhem, para que as pessoas possam ver, assistir as aulas de Torá para Benoa, tá? Dedicado para Benoa, e que nós possamos fazer com que Mashiach venha. Vamos dedicar a nossa vida a fazer Mashiach vir. Enquanto nós estamos aqui, né? Eu quero partir sem que Mashiach tenha. Mashiach chega e graças a Deus aí tudo. E olha aqui o que está acontecendo. Nós estamos vendo as guerras aí, uma opção de coisa, alguns milagres. Então é muito legal, né? Nós estamos aí beirando aí, né? Beirando aí a chegada de Mashiach, graças ao Eterno Baruch Hashem. Minha gente, hoje é quarta-feira, 25 de julho de 2025, na folhinha comum. Na folhinha comum, é quarta-feira, 25 de julho. Na folhinha hebraica, é 28 de Sivan, 29 de Sivan, de 5.785. Nós estamos chegando aí no Rosh Chodesh, ok? É a lua nova. Que é a mudança do mês, né? É a lua nova que está chegando aí. E na história judaica hoje teve um evento interessante. Vamos lá. No ano 1312 antes da Era Comum, Moshe Rabbeinu despachou os 12 espiões para percorrerem a Terra Santa em preparação para a sua conquista pelo povo de Israel. Legal? Olha, um evento muito importante que passou na paraxá anterior, né? Nós vimos na paraxá Shelah, né? Ainda tem alguma coisa sendo tratada na paraxá atual, mas ela tratou efetivamente dos espiões na paraxá Shelah, paraxá anterior. Hoje, minha gente, nós estamos na quarta aliá da paraxá Korah, ok? É a quarta aliá da paraxá Korah, que está no livro de Bamidbar, que é Números 17. A quarta aliá ela vai de 17:9 até 17:15. Pequenininho, né? A aliá de hoje. Muito, muito profundo, muita coisa interessante. Mas não vamos falar sobre isso, vamos falar de outras coisas. Salmos do dia de hoje foram recitados Salmo 140 até o Salmo 144. Estudou-se hoje o Sha'ar HaYehud, V'Haemuná Terra, V'Haemuná, o meio do capítulo 9. E os judeus estudaram também Ramban, capítulo 1, Sefer HaMitzvot. Os 3 capítulos do capítulo 1. Rayon de hoje. Legal? Bom, minha gente, para quem acende as velas todos os dias, né? O horário de acendimento de vela hoje foi 5 horas e 16 minutos em Belo Horizonte. Legal? Nós temos aí a Haná, que é dos Estados Unidos. Nós temos aí o pessoal que é do interior, que não é de Belo Horizonte, que também acompanha a gente, que nos dá muita alegria, nos dá muito contentamento, não é? Mas vamos lá, né? Vamos então, eu quero
Eu quero participar a vocês do seguinte. Nós vamos... Seja bem-vindo, Leandro, Yosef, bom ter você com a gente, que legal. Mas vocês também que estão chegando aqui na Base de Belo Horizonte também, porque muita gente acaba não colocando o nome, né? Aqui no Instagram, porque aparece um nome e a gente cita o nome, não é mesmo? Mas vamos aqui. Eu vou continuar falando de vida após a morte. Hoje nós vamos falar o que acontece nos 3 dias e começar a falar depois dos 3 dias, antes de chegar no 7º dia, tá? Tem umas coisas interessantes, mas eu preciso também de passar para vocês, que eu não vou falar só só colocar vocês assim a par disso. Eu também tenho que passar as lições a respeito da essência, da filosofia, do entendimento, o porquê que acontece o quê, tá? Essa é a minha grande preocupação, que vocês saibam e saibam da maneira correta, né? Que vocês saibam e saibam da maneira correta. Não adianta só dizer para vocês, o cara tá pai, qual o motivo, qual a razão, qual a finalidade, tá bom? Então eu tenho que falar para vocês todos os detalhes. Então eu quero, desejo, anseio, preciso passar para vocês o que tem o Gilgul Lin com a vida após a morte. Ok? O que é o Gilgul Lin, Moré? Gilgul Lin é a roda das almas, ok? Que conhecido como reencarnação é diferente um pouco, é mais do que isso, mas é uma forma de se entender reencarnação. Não é exatamente da mesma forma como se entende reencarnação, e tem tudo a ver com a vida após a morte, e eu vou falar um pouquinho disso para vocês antes de nós entrarmos no assunto principal. Bacana? Todo mundo pronto? Todo mundo legal? Então deixa eu falar para vocês do meu livro. Aqui, ó. Esse é o livro Ensaio de Estudo das 7 Leis de Noah. A editora é a Wiclap. Wiclap é a editora, ok? Que editou esse livro pra gente, é a Wiclap. Você vai entrar no site da Wiclap e colocar lá Ensaio de Estudo das 7 Leis de Noah e vocês vão ter acesso ao livro. Se você quiser comprar diretamente comigo, você pode comprar diretamente comigo. Legal? E cantar um descontozinho. Na mão do Moré tem um desconto, tá? É o Moré 10. Você coloca Moré 10 aí, o Moré te dá um desconto de 10%. Esse livro é uma análise profunda das 7 leis. É um debate, é uma discussão sobre as 7 leis. Muito legal. Muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui. Isso me deixa muito feliz em poder falar de Torá. Que coisa legal. Isso aqui, gente, é o Torá oral, né? Isso aqui é uma parte mais profunda, né? É o Sod. Eu estou contando para vocês aqui um pouco do Sod, do segredo, né? Nós não estamos falando nós não estamos falando de nem do Pshat, nem do Drush, nem do Remes. Estamos falando de Sod. Estamos falando de coisa além, tá? São aulas especiais. Eu tenho um curso de vida após a morte completinho, apostila, discussado, muito mais detalhes do que o que eu falo aqui, tá? Aqui eu tenho que falar com uma certa parcimônia. Por que eu tenho que falar com uma certa parcimônia? Porque nós temos um prazo, nós temos um horário de 1 hora, que logo depois o nosso Rav Yaakov nos traz no canal
Benigno Brasil, uma lição extraordinária, então é interessante nós estarmos participando. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que Belo Horizonte, nós vamos dividir Belo Horizonte em zonas de execução, ok? Em regiões de execução, tá? E vai ficar muito legal, eu vou poder dar atendimento mais direcionado para o grupo que estiver diretamente ligado a mim, e não vou deixar de atender todos, claro que não, claro que não. É porque eu também tenho que viajar pelo estado para dar assistência às outras cidades dentro do estado. Por isso nós estamos fazendo essa divisão em Minas, a divisão do bem, não é do mal, é a divisão do bem, onde nós teremos algumas regiões que vão fazer o movimento se desenvolver também, ok? Então eu conto com vocês de Belo Horizonte e para isso. Bom, na região metropolitana nós temos aí a nossa queridíssima Andréia, a emissária Andréia, que está lá em Contagem, né? Iniciamos os trabalhos dela lá em Contagem. Nós temos aí em Juiz de Fora o Átila, Esmeralda Emanuel, e estamos desenvolvendo um trabalho para poder... lá em Piuí, Piuí também está sempre ligado com a gente aqui, né? Piuí, ali nós temos o nosso querido Marcos, né? Está com a gente ali também. Então, Marcos Alberto, né? Então, nós estamos aí, e outras cidades nós vamos passar a visitar para dar suporte. Tá? Essas são as diretamente que estão sempre ligadas com a gente. Outras cidades nós temos aí também, até de pessoal dos Estados Unidos, Guaraná, tem o pessoal no Canadá, deixa eu me lembrar, HP, higienização, tem gente da Holanda, eu acho que é da Holanda, é isso mesmo. Então, gente, mais diretamente aqui de Belo Horizonte, nós temos algumas pessoas e nós vamos dar uma assistência mais direcionada, né? E vamos dedicar nas aulas a estar ensinando de forma geral, tá bom? Vamos promover um curso das 7 leis para as pessoas que não conhecem as 7 leis, um curso muito legal que eu vou fazer online também, e também sobre outras coisas a respeito do mundo Bnei Noach, tá? A respeito do nosso emuná, legal? A respeito de Torá, muita coisa para a gente ensinar, muita coisa para a gente entender. Vem aí algumas festas que nós vamos compreender essas festas, que a gente sempre explica um pouco, mas a gente tem que falar mais detidamente. Então vamos largar desse bate-papo inicial, desses preâmbulos, e vamos então entrar no assunto. 15 minutos de preâmbulo, caramba, graças a Deus. Bom, o que tem o Gilgulin a ver com a vida após a morte? Então vamos lá, minha gente. Gilgulin, em hebraico, se refere à doutrina da reencarnação das almas e na Kabbalah. E mais precisamente é chamado Gilgul Neshamot, ok? Ou seja, reencarnação de almas, ou ciclo das almas. Essa é a tradução mais próxima do correto, ciclo das almas, tá? Roda das almas, também uma boa tradução para Gilgul Neshamot. É a roda das almas. Legal? Embora a crença da roda da reencarnação não seja um dogma central e universalmente aceito por todas as vertentes do judaísmo, e dentro do movimento Benoa, muitas pessoas ainda não sabem do assunto, tá bom? O judaísmo rabínico, tradicional, ele foca mais na ressurreição,
dos mortos na era messiânica e na vida da alma após a morte, no Gan Eden, e também depois do Gehinnom, depois do Gehinnom, do Gan Eden. O Gilgulin, ele é uma doutrina muito importante desenvolvida na Kabbalah, especialmente a partir da Kabbalah luriânica, que o principal expositor é Isaac Luria, né? Rabi Isaac Luria, de grande memória, que ele descanse, que ele tenha paz com ele. O que Gilgulin diz a respeito de vida após a morte? Vamos saber um bocadinho? O Gilgulin oferece uma perspectiva específica. Seja bem-vindo, Kadish. Seja bem-vindo. Bom ter você também conosco. O Gilgulin, ele oferece uma perspectiva específica sobre o que acontece com a alma após a morte, complementando as noções do paraíso e do local de limpeza das almas. Vamos chamar de inferno, mas o inferno não cabe. Não, mas só para poder sua mente ficar mais ou menos situada. Tá bom? Tem propósito na reencarnação, no Gilgul? O Gilgul tem algum propósito? Vamos ver o propósito do Gilgul? Os propósitos do Gilgul é Tikkun Olam, que é reparação do mundo, conserto do mundo. E o Tikkun HaNefesh, Tikkun HaNefesh, que é a reparação da alma. Esses são os propósitos, alguns dos propósitos da reencarnação. Um outro propósito da reencarnação também, e que eu vou dizer para vocês, é a alma esteve aqui durante 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos e não conseguiu cumprir a sua missão. Ela não conseguiu. Tá? Vamos colocar num time de futebol, ela não conseguiu fazer nenhum gol. Então, essa alma entra na roda das almas após a purificação, a reparação da alma, ou seja, retirar as impurezas, e aí ela vai para um lugar que é chamado Jardim das Almas. Jardim das Almas. Legal, né? Eu vou falar disso também. Calma, cocada. Vamos lá. Mas a ideia central por trás do Gilgulin é que as almas reencarnam para cumprir tarefas que não foram concluídas nas vidas anteriores. Né? É o que eu disse ali, o cara não marcou o gol, tem que voltar a marcar gol. Cada alma tem um conjunto de mitzvot, de mandamentos. Como é que funciona, Moré? Funciona da seguinte maneira. Cada alma está ligada a uma parte do corpo etéreo de Adan Akadmoni, ok? Cada alma está ligada a um aspecto da alma de Adan Akadmoni. Então, pode ser que você seja parte do braço de Adan. A sua alma, ela está conectada, ligada aos braços de Adan Akadmoni, a alma primordial. Que todas as almas saíram da alma primordial. Não existe alma que não saiu da alma primordial. Legal? Então, saiu de lá. Então, você está ligado, vamos dizer que a sua alma esteja ligada ao braço de Adan Akadmoni. Então, ela tem uma missão a cumprir. Ela tem seu conjunto de mitzvot, de mandamentos, seu conjunto de obrigações pelas quais ela encarnou para consolidar esse mundo e fazê-lo habitação do Eterno. Deu para entender direitinho?
aqui. Você não veio aqui para poder ter uma vida depravada, para ter uma vida louca, despachada. Não, você e eu estamos aqui como funcionários, vamos comparar com funcionários de uma grande empresa, ok? Uma grande empresa que te enviou para um outro país, e nesse outro país você tem que estabelecer aquela empresa. Deu para entender agora? Então nós viemos aqui para esse mundo, para o Malhut, para estabelecermos o reino do Eterno. Foi para isso que nós viemos. Ok? Nós viemos aqui para ser salvo, nós não viemos aqui para prazeres e outros, apesar de que é o desejo do Eterno que nós vivamos prazerosamente com alegria. Mas não são os prazeres, não é o foco, não é o objetivo final, não. É uma das coisas que nós podemos fazer. E algumas pessoas desvirtuam dessas coisas e acabam fazendo com que as coisas se desandem e vivam só pelo prazer. Existem pessoas que querem viver experimentando, que querem ter experiências na vida. Eu quero ter experiência na minha vida, eu quero experimentar. Não cumpre a sua missão, o seu objetivo. Então ela tem que voltar de novo, e voltar de novo, e voltar de novo, e voltar de novo. E todas as dificuldades vão surgindo, porque esse mundo é complicado. Cada dia que passa, ele é mais complicado do que o anterior, que você já esteve aqui. Ok? Existem pessoas que vêm para esse mundo achando, e alguns dizem assim, eu estou nesse corpo, mas esse corpo não me pertence. Eu tenho a figura de homem, mas eu não me sinto homem. Olha, eu quero dizer para você uma coisa. Você não veio aqui com esse objetivo. Você veio aqui para cumprir uma missão. E você tem que se preparar para cumprir essa missão. É igual a escola. O que acontece na escola? Você se prepara, você tem conhecimentos e preparos para a vida. E assim é também a nossa vida cotidiana. Nós vamos aprendendo e vamos aplicar o nosso conhecimento na nossa missão. Porque se você não cumpre a sua missão, você tem que voltar. E às vezes é mais difícil. Porque o mundo fica mais complicado a cada dia. Por que o mundo fica complicado a cada dia, Moré? Nós temos que estabelecer o reino do céu aqui. Nós temos que estabelecer o reino de Deus aqui, não é o reino do céu, é o reino de Deus. O reino do céu é vício de linguagem. É o reino de Deus. Nós temos que estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então, o que acontece? Por que ele fica mais complicado? Porque é o seguinte, porque a maldade tem que ser esgotada. A Sitra Ahra, ou seja, o outro lado, o lado negativo, carregado de energia negativa, ele tem que ser descarregado. Ele tem que esgotar. Porque há um acúmulo de energia negativa muito grande. São muitas as pessoas que não fazem brahot, não fazem uma brahá para poder beber uma água, para comer alguma coisa, não fazem uma brahá quando vem o sol que acabou de nascer, não fazem a brahá quando vem a primeira estrela cadente, quando acontece uma coisa boa, não fazem, ou seja, toda essa energia é usufruída pela Sitra Ahra, pelo outro lado, se transformando em energia negativa. Então o mundo está acumulado de energia negativa, então ela tem que ser descarregada. Como é que ela é descarregada? Existem pessoas que são fracas, e essas pessoas fracas acabam sendo usadas para descarregar energia negativa, ou seja, elas vão passar mais tempo no Guerrinon, no Cafaquele, no Tekev e outras coisas assim. Por quê? Porque elas não souberam usar e aí estão sendo usadas pela Sitra Ahra. Estão sendo descarregadas através delas energia negativa.
né? E aí, infelizmente, essas pessoas vão passar mais problemas. E a alma pode sofrer um carete, dependendo do tipo de defeito que a alma tenha. Se a alma tiver um defeito que for extremamente grave, a alma sofre. O que é o carete, Moré? Um corte. A alma é cortada, como diz a Torá. Esta alma será cortada do meu povo. A alma é cortada. Vai acontecer o que com essa alma? Ela vai ser absorvida, vai desaparecer. Essa vontade, esse desejo, essa força vai desaparecer. Mas antes de desaparecer, ela vai passar pelo processo de purificação. Eu vou falar para vocês como é que é o processo de purificação. Vocês vão entender que essa alma, ela vai, depois de passar por todo o processo, que não é só o terceiro dia, que não é só o sétimo dia, tá? É um processo de purificação daquela alma, de limpeza, para retirar toda aquela impureza que essa alma acumulou. E às vezes a alma é usada muito pela citrá, então ela está toda carregada de impureza. Então ela tem que passar pela purificação. Ok? Existem muitas pessoas que se dizem bissexuais, ou seja, estão falando que Deus você é burro. São pessoas que estão falando com Deus, você é burro. Olha só para você ver uma blasfêmia. Mas eu não me sinto. Você não tem que sentir. Você tem que praticar o aprendizado e aprender para praticar. Porque você tem um conjunto de mitzvot para cumprir. Tem um conjunto de mitzvot para cumprir. Se não cumpriu, reencarna. E cada vez mais difícil. Às vezes a pessoa vai nascer sem uma perna, sem um braço. Por que tem as pessoas com defeito? Porque elas reencarnaram naquela situação que foi a mais própria para elas conseguirem cumprir a sua missão. Então você vai voltar com a outra dificuldade. Se não conseguiu bater a meta aqui, você repete de ano. Eu vou usar a linguagem da escola de novo. Você não conseguiu cumprir a sua missão. Você tomou bomba, vai voltar, repete de ano. E é mais difícil. Não é igual na escola que fica mais fácil, você já sabe. Que quando você repete de ano na escola, você já sabe. Você já passou por aquilo. Não, a alma quando chega aqui, ela pagou tudo, começa tudo de novo. Só que é com a dificuldade maior. Existem pessoas que vão reencarnar aqui com uma dificuldade muito grande, porque se ela usou o corpo dela, que não é nosso, esse corpo, essa casca não é sua, essa casca aqui não é minha, foi emprestada para mim, ela está comigo como empréstimo, eu tenho que saber usar esse empréstimo, ok? A loja está aberta, o caderno de contas está à disposição e o vendeiro está anotando todo tipo de gasto. Então, esse corpo aqui não é meu, está emprestado. Eu estou usando esse corpo para cumprir a minha missão. Esse é o objetivo. E se eu não soube usar esse corpo, vamos usar da seguinte maneira: Deus me livre. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Se eu usar os meus olhos de maneira imprópria e o tempo todo estiver usando os meus olhos de maneira imprópria para ver impureza, imundície e todo tipo de coisa que não presta, na outra encarnação que eu vier eu vou ter que cumprir a minha missão, mas sem conseguir enxergar, porque eram os olhos que me atrapalhavam. Então presta atenção, nós temos de nos esforçar para cumprir a nossa missão, porque o tempo agora está escasso. Mashiach está aí na porta. Pode vir amanhã, pode vir. Então, nosso tempo está escasso. O meu livro de débito ainda é grande. Eu preciso de quitar meu livro de débito. Você precisa de quitar seu livro de débito. Você precisa de conseguir alcançar o objetivo. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, porque eu ainda tenho muita coisa para passar para vocês. Vamos lá. Cada alma tem um conjunto de mandamentos, de mitzvot, que precisa cumprir. E um tikkun, ou seja, uma reparação, um conserto para realizar. Ok? Porque na vida anterior você não soube utilizar, então tem que passar pelo conserto. A dificuldade que você tem hoje pode, eu não estou dizendo que é não, estou dizendo que pode ser
que na vida passada foi um problema que você teve e você não conseguiu vencer. Tanto para si mesmo, quanto para o cosmos. Por quê? Por quê, Moré? Porque cada ação que você pratica interfere no mundo todo. O mundo espiritual é todo ligado. Nós estamos um corpo. Não falei que nós somos parte de um corpo? Não falei que nós somos parte de uma parte do corpo de Adana Karimoni? Então, deixa eu fazer uma comparação. Eu posso fazer uma comparação? Eu vou fazer uma comparação. Vamos dizer que você é uma pereba. No seu lugar onde você está, com toda a impureza, com todas as coisas erradas que você está fazendo, você vira uma pereba. Você vira uma pereba, você vira uma ferida. Ali está uma ferida, no lugar onde você está, tem uma ferida. Porque você permitiu aquela impureza que a força negativa se traz, agir através de você. É uma pereba. Então, quer dizer, por ser uma pereba, ela tem que ser exprimida, ela tem que ser extraída a pereba. A energia negativa tem que sair. A energia negativa tem que ser esgotada. Ok? É um furúnculo. Então, todo o corpo sofre. Quem já teve furúnculo, ou mesmo quem já teve catapora, sabe que o corpo inteirinho sofre. Se você tem um furúnculo, o corpo inteiro tem febre. Então, se você é aquele lugar onde está o furúnculo, onde está a pereba, o corpo todo vai ter febre no lugar que você está, porque você permitiu que a energia negativa agisse através de você. Então, o corpo inteiro tem febre. Então, nós interferimos no cosmos, porque nós fazemos parte desse corpo que Adana Karimoni. Legal? Entendido? Vamos que tem muita coisa. Se uma alma falha em cumprir a sua missão ou comete pecados em sua vida são erros, são pecados, são erros, né? Eu escrevi aqui pecado, uma maneira de entender, eu tenho que explicar o erro que ela acabou permitindo, se permitindo. Ela pode ter de retornar em outro corpo para retificar esses erros, aprender lições não aprendidas, alcançar seu potencial espiritual. É o que eu disse na escola. Você tomou bomba, você tem que voltar, repetir de ano e tem que se esforçar e conseguir alcançar o seu potencial espiritual. É uma oportunidade de progresso. A nossa vida aqui no Malhut é essa oportunidade espiritual de refinamento da alma, porque nós vamos alcançar patamares mais elevados da nossa alma. Nós estamos aqui nos preparando e vamos alcançar a Ruach Neshama, ou a Ruach de Malhut, o Ruach de Ruach. Então, nós temos que nos esforçar para alcançar. O processo após a morte e antes de um novo nascimento, ele é bem completo. Após a morte física, a alma se separa do corpo. Eu falei semana passada. O corpo retorna à Terra, enquanto a alma é eterna e ela não morre. Ela vai ascender aos mundos espirituais depois de alguns processos. Ela tem um processo para passar aqui pela Terra. A alma pode passar por um período de purificação semelhante a um conceito como o do Guerrinon, do Debutekever, do Kafar Keller, e outros tipos de purificação que tem, que nós vamos falar mais adiante sobre isso, ok? E só depois ela vai ter acesso ao Gan Eden, ok? Ao Gan Eden, para ter aquele período de repouso e descanso para poder retornar, se for necessário ela retornar, ok? Se ela não cumpriu a sua missão. No entanto, se o tikkun da alma não tiver completo, ou tiver uma mitzvah ou um pecado específico que precisa ser retificado, e só pode ser feito no mundo físico, porque no mundo físico é o mundo da ação, é só aqui que nós podemos praticar ação. A alma saiu daqui, ela vai fazer uma ação de coisa não. Depois que saiu daqui, ela vai passar por um processo de purificação. Ok? É nesse mundo que nós vamos executar
a nossa missão. A alma pode ser designada para um novo Gilgul e fragmentos da alma ou parte dessa alma. Porque a nossa alma, ela é um fragmento. Ela é um fragmento da alma. Bacana? Bom, gente, eu vou continuar falando desse restante sobre isso na semana que vem. Agora eu vou falar para vocês o que acontece nos 3 dias que a pessoa morreu. Eu tenho só 37 minutos para falar sobre isso. Se tiver pergunta, aproveita, porque eu agora vou começar a falar dos 3 dias que a pessoa bateu a caçuleta. Sol. Seja bem-vinda, Sol. Seja bem-vinda. Pois não, diga. Bom, tem pergunta para fazer? Não? Então, tá bom. Estou feliz com vocês aqui. Queria mostrar meu desenho. Ah, tá. Ótimo. Diga. E as pessoas que não sabem o nome? Como que vai ser da vida delas? Não, isso que eu vou falar agora. Eu vou falar e ficar disso agora aqui. Por quê? Presta atenção, minha gente. O que acontece? A alma, quando eu já falei isso semana passada, quarta-feira passada eu falei. Aquele que bate no chão? Calma. Isso é depois do 7º dia. Você está lá no 7º dia já. Calma. Eu estou no 3º. No 3º dia. A Rivicar já está lá no 7º. Quarta-feira que vem eu vou falar até o 7º dia. Ok? Mas hoje eu vou falar do 3º dia. É um processo que é importante para a alma, inclusive para nós sabermos como auxiliar as pessoas. Também o senhor pode falar por que a terra do defunto... 7º dia. 7º dia. 7º dia. Vamos lá. Porque é importante nós termos que orientar as pessoas sobre o que é que acontece. É importante nós podemos dizer, tá? O que acontece? Gente, é o seguinte, veja bem. Quando a pessoa morre, o processo da morte é de tal maneira... Haná, dos Estados Unidos, que coisa linda. Bom ter você conosco, cara. Atrasada não, Haná. Você está dentro do horário. Ainda está gravado, pode rever também. Viu, gente? Pode rever as aulas. Não é proibido rever as aulas, não. Pode rever. Aproveita, curte, compartilha. Fala, essa aula é legal, olha aí para aí. Entendeu? Ajuda a fazer com que o canal tenha relevância e a próprio YouTube vai indicar o canal para outras pessoas. Então isso é importante, né? Fazer isso aí. Vamos aqui, vamos lá. Os 3 dias. O processo da morte é tão inacreditável, tão complicado para a alma, que a pessoa, ela não acredita que morreu. Caramba! Até 1 segundo atrás, eu estou vendo meu corpo ali e eu não estou entendendo o que está acontecendo. O que é isso? Que povo é esse aqui perto de mim? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. A pessoa morreu do coração. Ela sentiu aquela dor para morrer. Mas depois que morreu, acabou. Caramba, eu estava com a dor, não estou sentindo mais nada. Eu estou bem. Mas se tomar os remédios, Alguns... não morre de coração. Não, toma remédio de coração, não. Eu estou dando um exemplo. Não põe a carapuça, não. Eu estou dando um exemplo. Obedece os médicos. Tá certo. Então, vamos lá. Então, Solange, o que a Sol está falando? Senhor André, vou escrever para você no privado sobre esse assunto. Perfeitamente. Então, a pessoa, ela não entende o que acontece com ela. Então, até o nome ela esquece. Essa pessoa, ela vai ficar confusa. Esses 3 dias, ela vai ficar muito próxima do seu próprio corpo e do lugar onde faleceu e da sua casa. Ela vai ficar variando nestas idas e vindas, justamente por não conseguir compreender o processo.
O que está acontecendo? Se é um tzadik, se é uma pessoa que tem um grau, tem um nível de elevação, um nível de entendimento, de conhecimento, ela será recebida pelos sábios, que vão dizer para ela: olha, você morreu, isso é normal, mas nós vamos procurar te ajudar. Tá? Só que é uma ligação tão forte entre essa nossa casca e a alma, é tão forte que a alma ela fica indo e voltando para conseguir entender o processo da morte. Então, esses primeiros 3 dias é importante, principalmente no dia que morreu a pessoa, é muito importante os parentes diretos chorarem, ok? Elogiarem a pessoa que morreu, chorar por aquela, porque ela vai se sentir confortada, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir amparada. Então é muito importante essa alma ser acolhida, não no sentido como o pessoal coloca aí no espiritualismo. Eu não estou aqui para criticar a doutrina, não, mas não é dessa maneira. É para que você, falando bem daquela alma e chorando, sentindo, tendo todo aquele sentimento pela alma que partiu, os parentes diretos principalmente, isso vai dar um conforto, ela vai se sentir útil. Ela vai se sentir útil. Esses 3 dias ela vai acompanhar as pessoas que para ela parecem ser as mais importantes do seio, porque ela não está entendendo. Ela já esqueceu o nome. Por que ela já esqueceu o nome? Porque ela já passou por várias vidas. Então ela não está compreendendo corretamente. Ela não está compreendendo o que está acontecendo. Então ela vai ficar perdida. É importante que a família, no primeiro dia, acenda a vela, cubra a casa, os espelhos da casa. Por que tem que cobrir os espelhos da casa, Moré? Tem que cobrir os espelhos da casa, porque o Summerman está passeando por aquele lugar e as almas que estão presas nos olhos. Tem aquela pessoa que morreu antes do tempo, que eu falei quarta-feira passada, que são aqueles olhos que tem no Summerman. Eles podem se ver ao espelho e se sentir atraídos. E aí a sua casa vai ficar assombrada à toa. Vai ficar com uma alma perdida dentro dela à toa. Por quê? Porque o Summerman está ali passeando. Passeou, então você cobre todos os espelhos da casa. Ok? E os parentes diretos vão cumprir o luto de pelo menos 7 dias. A esposa, o marido, filho. É importante que tenha um luto de 1 ano. Porque ela vai fazer o Kadish. O que é o Kadish? O Kadish é uma reza que se faz rogando a Deus para que facilite o caminho da pessoa que saiu dessa clipá, dessa casca. Então ela saiu dessa casca, dessa clipá, então ela precisa, ela carece de ser conduzida de maneira adequada. E nós aqui no Malhut auxiliamos nisso. Ao Kadish nós pedimos a Deus, nós não estamos falando com o morto, nós estamos falando com o Eterno, para ajudar, iluminar, elevar essa alma. A vela que nós acendeu aquela vela de 7 dias, justamente para uma pessoa que faleceu, não se acende a vela dentro de casa, se acende a vela fora de casa, ok? A vela é acesa fora de casa, vai ajudar no processo. Deixa eu reformular.
A vela que foi acesa, ela imita a nossa alma. Ok? É o que diz a Torá. A Torá diz que assim como a vela, a nossa alma, ela fica diante de Deus balançando. Por isso é que nós, quando rezamos, nós balançamos, porque a nossa alma está vibrando. Tá? Essa é a razão. Tá bom? Imitando a vela. Então essa vela, ela vai imitar aquela alma. E nós vamos estar lembrando daquela alma durante os 7 dias. Depois do terceiro dia, não se deve mais elogiar a alma. Primeiro, até o terceiro dia, elogiou a alma, bacana essa alma. Tem uma história aqui contada Eu lembro do rabino. de um rabino que ia fazer um serviço fúnebre e o camarada era um rachá, um perverso. Era um mau judeu. Era um perverso, era um rachá. Então, eles disseram, olha, todo mundo sabe que no discurso fúnebre tem que se falar bem. Ninguém tinha nada para falar daquele defunto. Ninguém. Não tinha um que conseguisse falar nada de bem dele. Então, estava todo mundo calado. Eles falaram, rabino, o senhor tem que falar alguma coisa. Então, o rabino, ele ficou, olhou para o defunto, olhou bem, lembrou de todas as coisas que ele fez, que ele lembrava das coisas, sem falar, não vai falar, se falar já, ele está lembrando ali. Ele disse, ele viveu. Ele viveu. Minha gente, é muito importante, 3 dias, por isso que é importante nós cumprirmos nossa missão. Quando você parte, as pessoas vão se lembrar do que você fez. Quando eu partir, vocês vão lembrar dessas gargalhadas que o Moré dá. Vocês vão se lembrar de algumas aulas que foram até certo ponto engraçadas ou mesmo alegres, né? Mas até o terceiro dia é importante que os parentes diretos façam elogios. Depois do terceiro dia, não. Porque começa um outro processo, começa uma outra caminhada. Por quê? Porque depois do terceiro dia, que a pessoa já se acostumou com aquele ambiente entre o cemitério, o local onde morreu e a casa, se ela não tem a ganância, né? Quando ela é gananciosa, quando ela é mesquinha, ela não consegue sair da casa onde viveu. Diga. Por que a gente tem que colocar um copo de água, né, Jogar a água fora. Todo dia a gente coloca um copo d'água e joga aquela água fora com a água que é energia negativa. Quando morre... Só no período da morte? Não. Todo dia vamos jogar fora a água. Agora tem um detalhe. Hoje em dia, nós vivemos num país que tem água encanada, tem água potável em vasilha fechada e tal. Mas antigamente eram potes, tá? Eram como é que chama? A bira, né? Eram as biras, onde se coloca a água, que chama bira. Na roça ainda tem algum lugar que tem bira, né? É a bira. Então, quando morre a pessoa, é necessário jogar a água da bira fora. Ou do tambor, que às vezes o tambor está ali descoberto, então jogar toda aquela água fora. Por quê? Porque o Samerman, o anjo da morte, eu não vou falar o nome do anjo da morte, chamei só de Samerman, tem um nome, tá? Tem o nome dele. Ele está passando, ele está pingando as gotas do veneno da bile da morte. Então, é necessário jogar essa água fora. Se tiver algum tipo de água tapada, coberta, é necessário jogá-la fora. Ok? Não deixar por muito tempo a água. Mesmo que não seja o período da morte, não é muito bom ficar a água muito tempo destapada, descoberta, porque a água capta a energia do ambiente. Ok? Aqui, por exemplo, na Beite, tem uma boa energia, graças a Deus. Mesmo assim, nós jogamos todos os dias. A água que ficou meia hora, nós jogamos fora. 15 minutos que a água ficou descoberta,
a gente joga fora. Tá? Mas é muito importante que se joga aquela água fora para se coloca muita água para ir renovando o ambiente, que ela vai receber aquela carga de energia. Legal? Muito legal, né? Vamos lá então. Então essa alma, ela vai começar um outro processo. Por que ela começa um outro processo? Porque agora ela vai ficar mais próxima, depois do terceiro dia, ela fica mais próxima do túmulo. Porque é onde o corpo dela está. Onde o corpo dela está. Ela vai ficar ali. E ela vai ver o corpo dela entrando em decomposição. A ligação ainda é forte. É uma ligação ainda forte. E são visões e são aspectos que fazem com que a alma se sinta deprimida, depreciada. Moré, vocês não perguntaram não, mas eu vou falar. Moré, e se aquela alma é cremada? Opa, deixa eu ver, tem pergunta aqui que eu pulei. É Haná. Moré, meu marido fica vendo sombra já há muito tempo. Ele vê passar, a minha vizinha também comeu a mesma coisa? Ocorreu, né? A mesma coisa. Porque eles veem, e graças a Deus bendito seja, não vejo, nem tenho essa sensação de sentir algo assim. Haná, seu esposo precisa recitar muitos teilim de Sol. Verdade, Sol. Muito bom conselho para Haná. É o seguinte, vamos lá. As pessoas que têm uma sensibilidade espiritual têm a possibilidade de ser afetada pelo ambiente em que vive de maneira mais forte. Ok? Ela pode ser afetada de maneira mais forte pelo ambiente. E quando, vamos dizer que houve algumas ligações com algumas pessoas, e às vezes a pessoa se lembra com carinho, fala muito do defunto, ou teve uma ligação forte com o defunto. E como o defunto ele está ali, com a alma que desencarnou, não teve elevação, está fugindo dos Mazikin, do Kafar Keller, ok? Eles vão fugir, eu vou contar para vocês no sétimo dia. Então essa alma está buscando algum tipo de ambiente para se sentir segura. Quando esse tipo de pessoa que tem essa sensibilidade, ela começa a ser afetada, como diz a Sol, essa pessoa tem que fazer recitação de salmos para que a sua alma, a sua Neshama, a sua Nefesh, Elohim, seja fortalecida em detrimento da alma animal, da Nefesh Berrami. Porque a alma animal tem ligação com as coisas deste mundo, prisioneira das coisas. Então, por isso nós refinamos a nossa alma, trabalhamos a nossa alma. E as pessoas que têm uma sensibilidade um pouco mais acerbada, ela acaba sendo influenciada pelo mundo espiritual. Porque se nossos olhos, preste atenção nisso mesmo, se os nossos olhos fossem abertos para o mundo espiritual, todo mundo estaria horrorizado, desesperado, correndo. Comentou a mesma coisa? Tem. Mas é isso mesmo, tem que recitar salmos. Porque é a maneira de nós nos ligarmos. Aliás, é o seguinte, vamos lá. Deixa eu falar para vocês, deixa eu dar um conselho a vocês aqui. É muito importante, as mulheres principalmente, recitar salmos é a chave para uma vida elevada. O homem tem as suas obrigações, suas rezas, tem que fazer. É importante que o homem ele possa, ou a mulher, né, você possa recitar o salmo da sua idade,
todos os dias. Depois de fazer as preces matinais, você vai recitar o Salmo da sua idade. Ok? O Salmo da sua idade não é o Salmo, por exemplo, eu tenho, vamos dizer que eu tivesse 80 anos, eu não tenho 80 anos, não. Você não recita o Salmo 80, você recita o Salmo 81, é um salmo a mais da sua idade. Ok? Então você recita ele todos os dias. Isso é para fazer com que a sua alma seja fortalecida e você consiga elevação. Temos que fazer purificação do... Exatamente. Eu não cheguei lá ainda, mas tá bom, é isso mesmo só. Nós temos que purificar o ambiente, ok? Nós temos que fazer, é recomendado que se lave a casa com uma água que tenha nela o sal. Faça uma limpeza na casa. Se coloque dentro do ambiente da casa plantas que possam absorver energia negativa, como a espada de Moshe, como a arruda, como o comigo ninguém pode. São plantas que absorvem a energia negativa. E fazer uma limpeza no ambiente da casa, recitar salmos na casa, fazer rezas na casa. O Kadish não deve ser rezado dentro da casa. O Kadish deve ser rezado fora da casa. Porque quando você reza o Kadish, você está permitindo que aquela alma venha assistir o Kadish que é feito para ela. Ok? É feito na sinagoga, Amória? É feito na sinagoga. A sinagoga não é a casa. Ok? Então é feito na sinagoga o Kadish. É recomendado fazer o Kadish fora de casa. Você sai no portão da casa, fechou, pronto. Ali você faz o Kadish. Pode fazer, não tem problema. Dentro da casa que não deve fazer. E purificar o ambiente. Né? Bom, a Sol está dando um conselho aqui legal. Estou gostando de ver a participação. Sol, tem várias formas de purificar o ambiente. Exatamente, muita forma. Eu falei só algumas das coisas aqui, que tem muita coisa. Minha filha tem sensibilidade e ela diz que se víssemos, não suportaria. Exatamente. Não é só ela que diz isso, não, certo? São vários, os grandes sábios, eles dizem que se os nossos olhos fossem abertos, nós iríamos ficar horrorizados, desesperados com o que nós temos. À nossa volta, há muitos cheirinhos. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Deixa eu falar um trem para vocês aqui. Isso, nossa, está lá na frente, eu ainda estou falando que tem que estar lá na frente. Eu não posso adiantar o carro não, gente. Vou ter que falar um negocinho aqui. Há muitas testemunhas, muitos olhos. Tem muito cheirinho. O banheiro da sua casa é uma habitação. Banheiro da minha casa, qualquer banheiro, é uma habitação de cheirinho. É o local mais impuro da casa, é o banheiro. É por isso que não se reza no banheiro, não se pensa em coisas elevadas no banheiro. Por quê? Porque o banheiro é o local mais impuro. É a habitação de cheirinhos. É uma habitação de cheirinhos. Os filhos da Lamed estão ali e a influência é terrível. Você pode entrar no banheiro que você vai ver. Repara isso quando você entra no banheiro, como é que muita coisa, profusão de pensamentos fluem na sua mente. Porque eles querem roubar a sua energia. Eles querem furtar essa sua energia. Nós somos feitos de energia. Ok? Nós somos todos feitos de energia. Você é energia, eu sou energia, nós somos energia. Mas nós temos em nós uma separação, um isolamento do Sheidim. Então, enquanto você está praticando mitzvot e Torá, esse isolamento está perfeito. Quando você deixa de fazer Torá e mitzvot, rompeu o isolamento, é como, vamos dizer o seguinte, os sheidim são como animais ferozes, tá? Quando você deixa de cumprir Torá e mitzvot, é como se você estivesse abrindo o açougue para as bestas feras. Olhe, carne tal, fresca e babi. É isso que vai acontecer com vocês. Vão pular em cima de você para te furtar
a energia, porque Deus envia para todos nós. Ele emana a energia para todos nós, todos os dias, a todo instante. Nós estamos recebendo emanação de energia. E se você está cumprindo Torá e Mitzvot, você está recebendo energia divina, centelhas e centelhas de energia divina. E nós, muitas vezes, não sabemos aproveitar essa energia, não. Nós chutamos energia divina. Mas todos nós recebemos energia divina. Ok? Algumas pessoas acabam recebendo menos energia divina, porque menos emanações de energia divina, por quê? Porque não cumprem Torá e Mitzvot, não estão preocupados com a vida espiritual, não estão preocupados com a sua vida. Sim, tem planta que purifica o ambiente, também pedra. Exatamente, Solange. Solange, palmas para você, Solange. Palmas para você. Ok? Existem pedras. Ok? Você quer saber qual é a sua pedra? Você vai me dizer alguns detalhes, eu vou perguntar para você alguns detalhes, vou dizer qual a pedra que você deve ter com você. Ok? A cor. Ah, Maré, você sabe disso? Sei qual é a cor. Você vai me dizer alguns dados que eu vou perguntar e eu vou dizer qual é a cor, qual é a pedra. Tá? Para você andar com ela. Tá? É importante você ter uma pedra que você possa andar com ela. Existem pedras também que tiram uma olhada. Tem. A pedra tem que ser preparada para você usá-la, tá? Com proteção. E também dentro de casa para purificar o ambiente, igual diz aqui a Sol. Estou gostando de ver o ambiente. Tá legal hoje, está bem movimentado. Eu gosto muito disso. De bastante participação. Isso é muito legal. E, meu Deus do céu, eu falando do terceiro dia, passei do terceiro dia, e essa alma agora, ela vai estar sendo preparada do quarto dia até o sétimo dia para um evento muito importante que eu vou falar na quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, nós vamos falar o que acontece a partir do sétimo dia com a alma. A alma agora está mais próxima do seu corpo em decomposição, e vai começar ali um processo, e a não ser que ela tenha alguns problemas, como eu já disse, que ela fica mais presa no mundo físico e às vezes fugindo dos Mazikim, do Kafar Keller, do Debute Kever, né? Ela vai fugir, então são chamadas essas. O pessoal diz aí que é alma do outro mal, porque é alma penada, né? Se ela não tiver pena. Mas tudo bem. São as almas que estão fugindo dos Mazikim. Tá? E pessoas que têm sensibilidade acabam vendo. Então é importante as pessoas recitarem salmos. As pessoas devem recitar salmos, devem estudar a Torá, e estudar a Torá com um moré autorizado, um moré que tenha aprendido com o rabino dele, um moré que esteja passando junto. Tem mais aqui as suas mais contribuição, mas tem que entender que não é a planta, exatamente, nem a pedra, exatamente, não é a planta nem a pedra. Tudo é o eterno. Aquilo é uma forma, um veículo. Tá? É só um veículo, não é a pedra que faz. Ela tem algumas propriedades dadas pelo Eterno para que se facilite esse processo. Mas como é que você vai alcançar esse processo? Fazendo Torá e Mitzvot, recitando salmos. Porque não adianta você colocar uma pedra, você pode colocar uma pedra do tamanho do mundo, um cristal do tamanho da casa. Se você não recitar salmo, se você não fizer Torá e Mitzvot, você só tem uma pedra no caminho. Entenderam? Então tem que fazer Torá e Mitzvot. Bacana? Já vou te liberar. Tá bom? Então, minha gente, vamos lá. Quarta-feira que vem eu vou estar falando do que acontece no sétimo dia. É muito importante a Rivicar deu algumas deixas aqui do que acontece. O nome do anjo, eu vou falar o nome do anjo. O que acontece? O que é esse anjo? O que acontece? Os 4 anjos que ficam no túmulo e o anjo. Não, isso aí eu vou falar na quarta-feira que vem, o sétimo dia. Então quer dizer que quando fala o nome, esses 4 anos libera a alma? Calma. É para quarta-feira que vem. Hoje a participação está muito legal, todo mundo está participando muito. Estou gostando de ver vocês. Vocês estão de parabéns. Que o Eterno possa abençoar a vida de vocês. Que o Eterno possa fazer a vida de vocês prosperar, crescer. E cada vez mais vocês possam alcançar vitórias.
Sábado nós vamos fazer o Shaharit de Shabbat, às 9h30. Domingo nós vamos fazer um ciclo de estudos através do meeting, ok? Tá ficando legal, tá ficando muito bacana, tô gostando de ver, tá também desenrolando bem o estudo. E daqui a alguns dias vamos ter aqui no centro de Belo Horizonte o local, né, da Casa de Cultura, tá? do centro de Estudos. Já. Tá legal? Confesso a vocês, eu estou aqui me comprometendo a dentro de algum tempo nós temos a nossa Casa de Cultura. Já, não demora muito não, tá bom? Nós colocamos a placa Centro de Cultura, Centro de Estudos de Torá, em Noa e de Belo Horizonte. Legal? Muito obrigado a cada um de vocês. Tem que ter o manual de instrução que se chama Torá. É isso aí, verdade, tá vendo? Bacana, gente. Pessoal, muito obrigado a vocês. Que o Eterno faça vocês prosperarem. Lembre-se da possibilidade de vocês ajudarem a Beit. Se estiver dentro da sua condição, se você veja a maneira de você, eu vou fazer uma maneira de ajudar. Porque nós queremos fazer distribuição de alimentos, queremos fazer... tem vários projetos sociais que nós queremos desenvolver e nós precisamos da sua ajuda. Não é só financeira, não, sua ajuda física. Sua presença. Ok? Muito obrigado a você. Mas se você quiser ajudar financeiramente, o Pix está aí. Ajude. Tem luz para pagar. Tem internet para pagar. Legal? Tem opção de compromisso que nós precisamos de completar. Alguns é contribuído. Agradeço ao Eterno pela vida de cada um que estão contribuindo. Eu sempre mando um abrahá. Sempre mando um abrahá. Mas considerem a possibilidade de ajudar. Ajudem também curtindo e compartilhando. Mandem para muita gente. Não tenha medo de você compartilhar, não. Compartilha para 500. Faça o seguinte. Coloca como objetivo você compartilhar para 10 pessoas. Ok? Hoje nós estamos com pouca gente. Hoje nós estamos só com 36 pessoas. Tem dia que tem 100 e tantos, né? Hoje tem só 36. E aqui no Instagram tem só 4. Então, faça o seguinte. Coloca como objetivo você compartilhar para 10 pessoas. Compartilhe para 10 pessoas. 2 delas vão assistir. Com certeza. Mas compartilha. Continua compartilhando. Porque vai dar certo. As pessoas vão assistir. As pessoas vão conhecer a Torá. E nós vamos agradecer ao Eterno. Um elemento apenas em breve. Vou poder participar do Shaharit. Beleza, Haná. Que coisa linda. Graças a Deus. Baruch Hashem. Muito obrigado a vocês. Que vocês tenham paz completa. Felicidade completa. Alegria completa. Que vocês tenham todos os bons decretos emanados do Eterno. Olha meu livro de novo. Olha meu livro outra vez. Muito obrigado a cada um de vocês. Um abraço respeitoso em cada um de vocês. Sintam a boa energia que eu estou emanando para vocês. E até sábado no Shaharit de Shabbat. Até, pessoal! Até!